Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Então, dando sequência, né, ao conteúdo, aproveitando aqui que está sendo gravado, consideração inicial. As webaulas da UC anterior de sistemas elétricos estão já disponíveis na plataforma, lembrando que os encontros presenciais também mudaram as datas, né? Então, já deixando aqui registrado, esticou a data de entrega justamente para vocês, né, não perderem nada, não ter nenhum problema nesse assunto, nesse aspecto. E o que eu peço? Vejam as webaulas, as últimas, tem dicas e tem uma delas que vai ser importante que vocês vejam e estejam inteirados, porque vai acontecer no presencial algo que influencia, né, de fato, na resolução da SAP. Então, pedir para vocês assistirem lá, todas, se possível, mas se não as últimas, que tem as dicas de SAP lá, justamente para ninguém ficar perdido na hora de resolver. Tá bom? Ok. Show de bola. Então, hoje, né, continuando os conceitos aqui, na última web a gente falou sobre NR, falou sobre conceitos de segurança, na execução, tudo que é importante, né, foi pautando NR, quais são as principais, né, 10, NR35, que é muito importante, no caso NR18, NR12, e assim foi, NR17, que são as que estão mais pautadas, geralmente, quando vai entrar num parque fábrio aí, você tem que ter, tem locais que estão capacete, você tem os selos, né? Ah, tem selo PNR10, selo PNR tal, NR tal. Então, né, tá atrelado, querendo ou não, na nossa área, né, de manutenção, para quem trabalha nessa área, não vai fugir dos cursos de NR. Creio que é assim para você, né, Juliano? Isso, o meu serviço, assim, não é uma empresa, assim, grande, né? Então, essa parte a gente fica bem livre, sabe? Ah, fica mais. Quando você vai prestar serviço em uma outra, acaba que é bom que E você viu, então. Se você estiver livre, você viu conceitos ali importantes para garantir segurança. Genilson também, no Porto de Santos, com certeza deve ter essa exigência, né? No Porto de Santos só entra se tiver todas as SAP, as NR10. Uhum. Lá até NR10 CEP exige. Hum, aí sim, Entendeu? hein? Show. Juliano, você ia Forense falar? completo. só quando eu fiz serviço na usina de cana-açúcar, né? Que aí é mais Uhum. rigoroso, né? A gente até tem que passar por uma integração, é um dia de integração sobre as normas ali e tudo. Geralmente é na integração mesmo que o pessoal aplica esses cursos, né? E você, um exemplo, eu trabalhei, salvo engano, acho que só tem planta em Lusiânia, a empresa chama Bung Alimentos. E lá era uma semana inteirinha de integração, ainda demorava, depois que terminava a integração, que você via um bocado de NR, né? Além de todas as diretrizes da empresa, ainda depois que você entrava, tinha semanas para alguns, né? Os antigos era reciclagem, para os novos era fazendo o curso mesmo, das NRs. Então, realmente, quando você vai, principalmente vocês estão cercados aí de multinacionais, né? Sempre vai ser necessário esse cuidado. E querendo ou não, para o nosso dia a dia também é muito importante, certo? E hoje A gente, aqui. Ah, sim, Genilson. a gente que trabalha assim, com multinacionais, com as próprias empresas nacionais, a gente tem que sempre pôr na cabeça e aplicar as normas, né, de segurança, como os uniformes também de segurança. Tem que ter, Ex- né? Porque não é só na obra. Até num serviço que a gente for fazer particular, se a gente começar a praticar, a segurança melhora. E vai dar É, consciência de cada profissional, né? exato. Qual que é o grande trunfo? Imagina o seguinte: infelizmente, eu já vi gente falecer aqui em Goiânia, nesse fim de ano aqui, por realmente não executar e morreu numa causa bem, se a gente for falar, boba, né? Ele estava fazendo um serviço num telhado, foi pegar num cabo, ele não viu que estava desencapado. Então, não estava com os apetrechos e tudo mais, estava trabalhando com a linha energizada, né? A linha viva, e encostou. Só que o problema é o seguinte, quando você toma um choque, o normal é seus músculos retraírem, né? E ele foi e encostou assim, ó. Pegou. Na hora que começou a tomar choque, fechou mais a mão dele. Tava em cima Fechou, do telhado, sozinho.
morreu, parecia que ele estava deitado dormindo e faleceu por, infelizmente, eletricidade 220. Então, assim, infelizmente, quando acontece acidente é triste e a gente fala, se acontecer tal coisa, nós vamos sair e tudo mais. Realmente, na hora que acontece, meu amigo, igual eu, o caso dele, não tinha nem como ele tomar um choque e soltar. Porque geralmente quando a gente encosta com o dedo, né? Cadê a câmera? Encosta com o dedo aqui, sua mão faz isso, né? Agora ele não, já tava com a mão fechada. Só terminou de fechar mais. E aí é uma tristeza. Então, assim, quando imagina você no seu trabalho e perder um amigo que você tá 5, 6, 10 anos. E eu penso nisso aí, cara, eu acho que eu não demora uma semana, eu peço para ir embora também, que o psicológico pesa, né? Você saber que tinha alguém ali e faleceu ainda mais por uma causa assim. Ah, tem alguns casos que não tem como livrar, mas tem casos que às vezes você tá com uma roupa, né? Um sapato adequado, uma luva adequada, ter colocado um cadeado de bloqueio ali, tinha salvo sua vida. Acho que aí a sensação fica diferente. É por aí. Não, mas é importante, segurança é muito importante. E hoje aqui, dando sequência, né, o nosso livro tem bastante coisa, mas tem muita coisa envolvendo produção, que é bom que vocês leiam, mas eu não trouxe, tem envolvendo questões de relacionamento, comunicação. Isso aí eu não trouxe para a web aula, mas é importante que vocês leiam que são as soft skills, né? Isso ajuda muito. Comunicação hoje em dia é fator primordial, tanto quanto a técnica, né? De saber fazer, você saber se comunicar de forma eficaz faz muita diferença. E aqui mais uma técnica que é o MASP, né? O método de análise e solução de problemas, que aqui, ó, o que que ele traz, né? A complexidade refere-se a um grande número de problemas e variáveis presentes em uma situação. Segundo o autor, a complexidade é a condição normal que deve ser enfrentada e administrada. E quanto maior o problema, o número de problemas e variáveis, mais é complexa. Então, segundo Campos, é importante ficar atento, pois existem problemas bons e problemas ruins. Identificar estes pontos é importante para saber onde é necessário começar a resolução. Então, um pouco desse conceito aqui, tem problemas que traz, que vem para a gente e ajuda a gente a crescer. E tem problema que realmente só faz a gente perder tempo e dinheiro, né? Então, esse entra problemas bons e ruins. É lógico que sempre a gente tenta buscar, né, qual foi o benefício do caso, mas tem alguns que dão um benefício maior, uma evolução maior, e outros, infelizmente, né, não traz muito benefício perto da demanda. Então é isso que ele entra. Então o MASP, o que que ele vai fazer? Onde você vai aplicar isso? Tem hora que é uma causa muito simples, né, não vai te trazer um retorno financeiro, um retorno de ganho de tempo nenhum. Então você não vai gastar, né, muita energia para resolver aquilo. Então não vai ser um problema complexo. Agora tem outros que você tem várias saídas, né, várias formas de fazer e o ganho é exponencial. Então nesse sim você vai gastar energia, né? Então o MASP, ó, método de análise de solução de problemas, é conhecido como um caminho ordenado, composto de passos pré-definidos para identificar o problema, buscar as características que prejudicam a solução, testar as hipóteses para encontrar qual é a causa fundamental, causa raiz, bloquear a causa raiz por meio de um plano de ação efetivo, que a gente vai exemplificar nas nossas manutenções, verificar efetivamente o bloqueio das causas fundamentais, se realmente não vai ter mais ela se, como fala? Ocorrendo novamente, então verificou, bloqueou, aí você padroniza isso, né, na sua operação e conclui o trabalho assim conseguindo o melhor resultado. Então, basicamente, identifica, testa as hipóteses, bloqueia por meio de uma ação efetiva, né, faz um plano de ação, verifica, né, checa se realmente você conseguiu o resultado que você queria e depois você padroniza para quê? Para rodar um ciclo, né? Se for uma atividade de manutenção, vai colocar a periodicidade dela, o que que é para fazer, coloca um POP, ferramental necessário, se é um sobressalente que você vai ter no seu estoque. Então, tudo isso entra nesse MASP, né? Justamente para quê? Para que, se hoje é um problema complexo, está te causando uma parada da produção, queda de confiabilidade, de disponibilidade, você consiga tratar, resolver e que aquilo, né, passe a ser algo positivo aí, uma atividade importante a ser realizada no plano de manutenção que traga um retorno. Então, antes de iniciar a solução de um problema, é importante definir o que é um problema, né? De acordo com o Campos, é a diferença entre seu estado atual e o estado desejado chamado meta.
Então, a eficiência das empresas depende do seu desempenho, seja ele em produtos ou serviços, e que passem confiança e qualidade para seus clientes. Então, você tem que entregar algo de valor para o seu cliente, né? Não adianta nada fazer de qualquer jeito, porque o próprio mercado te refuga, né? Não há mais tolerância para a perda de tempo ou dinheiro com erros e falhas. As práticas em qualidade ganharam espaço e tornaram uma estratégia fundamental para a competitividade. Então, é fazer certo e fazer certo da primeira vez, né? Esse japonês já falava isso há muito tempo atrás e o mundo agora tá fazendo isso. Se a gente pegar o método Toyota, né? Quando eles produziam, eles já faziam certo da primeira vez. Essa era a meta deles, o que revolucionou toda a indústria em si. E hoje em dia tem muita indústria que ainda não faz isso. Isso infelizmente acontece. Então é fazer certo da primeira vez. Para quê? Você ter qualidade, confiança, diminuir seu erro, diminuir sua falha, ganhar tempo e ganhar dinheiro. Então, uma alternativa que ajuda na busca da qualidade da melhoria do processo ou do serviço são esses métodos, né, de solução de problema MASP, né? Então, de forma lógica e ordenada, estes métodos procuram rastrear a causa raiz do problema que está sendo analisado. Genil, só fazer uma pergunta. Não sei se você está com a janela aberta ou um ventilador. Tá vindo um chiado que é, como fala, ele é facultativo ele. É o ventilador. Ah, eu não sei se ele vai chegar. Só pedir um favor para o Melhorou? senhor. Melhorou, exatamente, que às vezes outro colega que vai assistir depois, né, pode ser que tenha essa interferênciazinha. Ficou show agora, obrigado, hein? Olha lá. Então, né, de maneira ordenada, então, dentre os fatores que podem estar atrelados a estes problemas, considera-se os erros cometidos no processo e as falhas dos sistemas. Então, para isso, a gente tem que anotar também, né? É muito difícil você trabalhar para resolver um problema que você não sabe, não conhece o problema em si. Então, a gente registra, né? Por alguma razão, eles estão acontecendo e, portanto, é preciso encontrar as suas causas para depois propor as soluções para a correção. Então, você só soluciona algo que está te causando um transtorno e o mais importante de tudo é encontrar a raiz do problema, né? Isso aí na crendice popular, nas pessoa fala, tem que encontrar a raiz do problema, a raiz do problema. O que que é exatamente isso? É causa raiz, né? Então, quais são os efeitos e quais são as causas, né? Se geralmente é uma causa raiz, ou pode ser outras que estão afetando no nosso processo. Então, são 8 fases aqui do MASP. Identificação do problema, né? Você vai reconhecer o problema em si, a complexidade e a importância. Aí a gente já faz a categorização, se é um problema bom ou um problema ruim. Tem que resolver? A gente resolve, tem que resolver todos, né? Não tem como deixar um problema para trás. Mas alguns a gente vai gastar mais energia e outros menos. Observação. Então, uma fase de desdobramento em que é destrinchado o problema em outros tantos para que seja possível uma visão detalhada do mesmo. Análise. Nesta fase, busca-se descobrir qual a causa ou causas do problema em questão. O plano de ação. Esse é o momento de desenho do plano a seguir. A gente pode usar um 5W2H que a gente viu na outra aula, né? Tem nas aulas gravadas também lá de elétrica, para bloquear as causas raiz dos problemas menores que foram desdobrados. Então, a gente pega os maiores, né? Vai vendo, por exemplo, estou com minha máquina, meu motor parou. O que que pode ser? Você pode ter um problema na alimentação, queda de tensão, falta de fase, sequência de fase, e assim vai embora. Então a gente vai desdobrando, encontrando, né, usando a lógica, por isso que é importante usar muita lógica na hora de, como fala, destrinchar, né, desdobrar esse problema e vai analisando quais são os pontos. Já teve caso seguinte que tem um problema com a concessionária de energia e o pessoal estava quebrando cabeça dentro da planta. A concessionária não estava fornecendo tensão adequada. Então aí, ó, quando você usa o MASP, você vai para a parte lógica, né? Você vai utilizando esse método de solução. E se você for só na prática, só fazendo, tô com um problema, o motor não está rodando, vou ver rolamento, vou ver bobina, estator, enrolamento do meu motor, vou ver as proteções, né? Se meu falta de fase está legal, sequência de fase, se meu de sobrecarga. E assim você vai embora. Então, muitas vezes você fala, pô, deixa eu ver aqui, quais são os problemas? O que que pode ser? Analisando friamente, vai lá com o multímetro, deixa ele lá e colhe a informação várias vezes, vai ver que tá 220 que tinha que chegar, tá chegando 190.
E aí pronto, um chamado na concessionária você resolve muito mais rápido que trocando, né? Então, antes tem gente que procura na lógica identificar e tem alguns colegas que vão só trocando pelo que ele já experienciou e vivenciou. Então, aqui é um método a mais, né, para você realmente sair do micro, né, vir para o macro, enxergar a distância para você ter uma visão melhor sobre o problema como um todo, destrinchando ele e identificando, né? Então, você vai fazer a análise, então busca se descobrir qual a causa, né, do problema em questão, o plano de ação, né, que eu falei 5W2H, executa, né, esse plano de ação, depois faz a verificação para ver se realmente seu plano funcionou, se as causas raízes, né, se as causas raízes foram eliminadas. Depois você vem para padronização, que é a hora que você vai lá colocar esse plano de ação, né, que você executou no seu plano de manutenção, coloca a ação, coloca o que tem que ser feito, que instrumentação você usa, sobressalente, se vai precisar, qual a periodicidade da mesma, quem que executa isso, e por último você conclui, né? Então você faz a retrospectiva, registra as lições aprendidas para criar um histórico de solução. Outra coisa importante é registrar. Infelizmente a gente não tem o costume de registrar, e isso ajuda muito nesse método aqui, é primordial. Então, o MASP é frequentemente utilizado para buscar a melhoria de processo em virtude da maneira como é estruturado e gerenciado. Dessa forma, chega-se à causa raiz de um problema de maneira sistemática, estabelecendo descrição meticulosa de como solucionar o problema definitivamente, por meio da avaliação das causas e através da escolha da melhor opção para a solução. E o que que acontece? Muitas vezes a gente faz todo esse estudo e encontra uma solução X. Exemplo, fui lá, resolvi meu problema, né? Coloco um voltímetro lá no meu quadro para todo mundo ver qual a tensão está chegando, ficar visual. E aí, beleza. No outro dia eu tô lá fazendo um curso e tudo mais, encontro o Juliano e o Genilson, os caras falam, pô, aconteceu isso, lá na empresa a gente comprou um equipamento que monitora, né, toda a questão do fornecimento de energia e tudo mais. Realmente tem um custo de 13 mil reais, mas o ganho que a gente teve em diminuição de paradas, a gente ganhou 100 vezes mais que ele num período de 6 meses. Então ele acabou se pagando. Eu não conhecia esse instrumento novo, mas eu conheci alguém que sabia da existência, como aplicava e já me deu um bom feedback que ele servia. O que que acontece? Vou lá de novo. Antes eu fazia como fala, eu tive uma ação, né, de colocar aquele mostrador lá, um voltímetro, né? Então tava legal, tava resolvendo. Agora, com algo assim, com um instrumento verificando a alimentação, né, que está sendo fornecido nossa alimentação, eu consigo ver ele da minha casa, consigo receber um alarme e tudo mais. Eu vou e desenvolvo novamente. Então eu mudo o meu processo. O que que é isso? É um ciclo de melhoria, né, que o pessoal chama de Kaizen. Então é melhoria contínua. Eu colhi informações com parceiros, né, com colegas, com amigos, vi que a solução era viável e aplico ela de novo. Resolvi um problema, tá legal, tá legal. Alguém me trouxe uma solução melhor. Não vou fazer, não, né? Vou deixar porque já resolvi da primeira vez. E aí sim você entra de novo no MASP. Vou analisar se é um problema bom ou problema ruim. Vai me trazer um retorno adequado? Vale o tempo que eu vou gastar para implementar tudo isso, que não é do dia para a noite, né? Então, se vale, você faz toda essa checagem e executa novamente, né? Então, você padroniza outro tipo de ação para resolver aquela causa raiz que estava sendo resolvida, né, de forma adequada por um momento, mas agora você viu algo melhor e padroniza de novo, né? Então, esse é o ciclo que a gente vai chegar que chama PDCA. É o seguinte, né? É o Plan, Do, Check e Act, né? Então, é plan de planejamento, né? Então, aqui as etapas do PDCA em uma primeira na ordem, né? O primeiro, indicar o problema ou as melhorias. Entra no plan, né? Que é o planejar. 2, observações. 3, análise, né? Dentro do plan também. E o 4, o plano de ação, executar o plano de ação dentro do planejamento. Então, quais são? Você tem, ó, brainstorm, fluxograma, diagrama de Pareto, folha de verificação. Isso aqui é um checklist, né? Essa folha de verificação. Fluxograma,
5W1H, que é 5W2H hoje em dia, né? Já teve um H a mais aí. Temos a folha de verificação, que é um checklist brainstorm. Então, todos os elementos que podem ser usados, né, dentro do plan, que é planejar, depois a gente age, né? Então, com o plano de ação pronto, lembra lá no MASP, a ação, que era a quinta, execução. Então, você vem e executa a atividade planejada no do. Depois vai no check. Transforma num passo a passo, né? Exatamente. E assim, geralmente, quando eu vou falar a aplicação da manutenção em si, quando eu vou fazer a manutenção, eu tenho um passo a passo que ele está de acordo com o meu ativo. Geralmente o passo seria um POP, mas não é um POP, ele vai ser um checklist mesmo, ou um plano de manutenção. Ele vai estar passo a passo para cada ativo. E aqui você consegue desenvolver isso de forma generalista, entendeu? Então, desde a hora do problema que aconteceu, o que que vocês identificaram como possíveis soluções, qual foi escolhido, por quê agiu, registra, né, que é o do, exatamente, depois você vem para o check, né, que é checagem, então você faz a verificação e vê se foi efetivo, e entra o histograma, né, que é o acompanhamento, cartas de controle também, a gente vai ver cada uma delas aqui para frente, tá? E por último, padroniza, né, coloca aí dentro do seu plano de manutenção, periodicidade e tudo mais, e conclui. Então é plan, do, check e act. E como que funciona isso na prática? Vamos lá. Então, passo a passo mesmo, Genilson, exatamente. E aqui com algo, né? Geralmente isso aqui está mais associado, o pessoal fala no campo de melhorias, né? No P&D aí, pesquisa e desenvolvimento, tudo mais. Mas na nossa manutenção, quem for de hoje em dia para frente com indústria 4.0, tudo mais, o pessoal fazendo gestão de ativos, né? Que vai chegar aí daqui uns dias a NBR, acho que daqui uns anos, né, vai chegar a NBR que vem da ISO 55000. Então, querendo ou não, desde o cara que está lá em cima, né, o gerente, diretor de manutenção, até o executor aqui, ou o próprio operador, vai ter que ter esses conceitos, é, como fala? Na memória, porque eles vão ser aplicados diariamente. E aqui é o Tem que ter PDCA, adequado. exatamente. Isso aqui vai fazer diferença daqui para frente. Então, quanto ainda mais vocês que estão se qualificando, né? Qualificando, você tem que ter mais técnicas diferenciais, né, dentro do mercado para ter esse algo a mais para oferecer. E o PDCA é uma delas, né? Então a gente veio com o MASP, ele vira o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act. Como que funciona, né? O japonês, como que ele faz? Olha aqui a pizza dele. Ele gasta muito tempo planejando. Por que que ele gasta tempo planejando? Fazer certo da primeira vez. Ele planeja, ele mitiga os erros, mitiga as falhas, para quando ele for agir, checar e atuar, ele realmente fazer de uma vez só. Não estou dizendo que eles não erram, mas eles gastam tanto tempo planejando que mitiga todos os erros, né? Evita muitos erros. Então, olha aqui como que eles fazem. Planeja, 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 executa, né? E executa rápido porque está bem planejado, está tudo certinho. Check, né? Verifica se as ações implementadas foram eficazes. Como ele gastou muito tempo planejando, a chance dele acertar é maior. E o Act age para melhorar ainda mais. Então ele verificou aqui no check, viu as ações que ele tem que tomar, já age prontamente. E o que que melhora? Por que que é mais rápido? Como ele planejou bem, os erros são menores. Então, como ele tem menos erros, ele consegue atuar mais rápido, né? Até a cabeça fica mais fresca quando você tem menos problema na vida, né? Você consegue tomar melhores decisões. E como que é o do brasileiro, né? É, no nosso caso é o seguinte, planejamento, nós somos, né, os mais eficazes nisso. Então, tipo assim, geralmente a gente pensa, para que eu vou ficar perdendo tempo planejando se eu já vou executar logo, vou para a prática logo, vou fazer, vou resolver, e aí a gente vê o que que vai dar. Nós somos É, confiantes, né? o brasileiro, ele vê muito, não quer perder tempo, ele quer ganhar dinheiro. Executou e pôr para funcionar. É para ver a máquina produzindo. Exatamente. Então, nos fatos corriqueiros, ele em si funciona. Mas quando você tem algo mais complexo, né, os problemas bons e ruins, geralmente o cara passa 2, 3 meses lá tentando resolver um problema. Ah, tô com um problema na minha planta, lá já tem 4 meses e vai embora. Por quê? A gente não planeja tanto, né? O nosso eu creio que aqui na América Latina em si já é da nossa cultura do sangue mesmo, né? Nós somos mais agitados, mais rápidos, mais quentes, né? Não somos tão frios igual o pessoal do Japão lá. Então, ó,
O pleno, né, você tá vendo que é pequenininho, ó, pra que tanto planejamento? Aí o do, né, demora muito mais para executar, porque fica ali tentando, resolvendo, não preparou para fazer, vai na tora. O check, dá uma conferida se a coisa está andando bem básica, nem gasta muito tempo com isso, e vai pro act, que é apagar incêndio, e não tem tempo para pensar em mais nada. Então fica nessa bola de neve. E o que que muda? Realmente, até quando a gente vai passar a demanda, eu falo pela bagagem que eu tenho, é menor que a de vocês, mas quando passa, quer que resolve na hora. O brasileiro em si, ele não pensa, pô, se esse cara gastar um dia a mais, ele vai resolver esse problema aí e não vai me dar transtorno nos próximos 12 meses. O cara não. Ah, resolve agora. Você tem 3 horas para resolver, se vira. E de fato é assim, né? Eu tô falando que é na prática, sem hipocrisia aqui. Então já começa desde a nossa gestão, porque nós somos cobrados, tudo mais, tem bastante cobrança, né? E não é da nossa cultura planejar tanto. Mas isso aqui faz diferença muito até na sociedade em si. Como que é a sociedade do pessoal lá da Ásia, né? Japoneses que estão em foco aqui no nosso slide, e como que é a nossa sociedade entra muito até nessa questão do PDCA aqui. Porque isso nós estamos aplicados aqui à indústria, manutenção, mas isso pode usar para a vida também, né? Um PDCA entra também na nossa vida. E aqui vamos entrar em cada um daqueles esquemas que veio do MASP, né? Os 8 passos. Aqui, ó, ele citou vários aqui na descrição, vamos entrar um por um, que são importantes. Fluxograma é um deles. Então, uma forma de diagrama que representa dados de um processo produtivo ou serviço de maneira esquemática. É uma ferramenta que indica as tarefas em ordem de execução. Ele é ilustrado por formas geométricas, tais como os quadrados ou retângulos, círculos e losangos. Então, cada um tem uma função específica. O círculo representa início e fim, né, do fluxo de tarefas. O losango indica os pontos de decisão, se é sim ou não. O retângulo representa uma ação que é executada numa das etapas de operação da manutenção. Por exemplo, montar, componente, instalar e assim vai. Então, temos essas 3 formas. Outra coisa que ele é muito adequado, linkar o fluxograma com a FTA, é Fault Tree Analysis. Então, análise de falhas. Árvore de falhas, análise de árvore de falhas. Então, entra o fluxograma. O que que é essa árvore de falhas? Por exemplo, o motor parou, aí abre. Parte elétrica, parte mecânica. Verificar rolamento, verificar lubrificação, parte elétrica, verificar tensão, verificar corrente, e assim vai. Então, ele vai destrinchando um problema maior em problemas menores. E quando você deixa isso exposto, para quem que ajuda? Cara, velho de casa, antigão, é o cara que vai fazer esse FTA, porque ele tem a lógica do processo na cabeça. Mas um cara novato que está entrando, muitas vezes ele até sabe, mas ele não tem a confiança. É o que mais acontece quando a gente está aprendendo. Com uma análise, um fluxograma adequado para uma análise árvore de falhas, né? Caraca, tá bugando aqui na minha cabeça. Acho que é porque análise de árvore de falhas, vai analisar ali na árvore de falhas, fica mais fácil e mais lógico para ele olhar passo a passo o que ele faz de acordo com o tipo de problema. Ah, tô com um problema aqui elétrico. Aí ele entra na raiz, no fluxograma aqui, né? Quais são os problemas que podem ser? Ah, esse aqui, entra aqui, onde eu olho, tal coisa, e assim vai. Então, o fluxograma, ele adequa nesse ponto, mas no fim das contas ele é mais utilizado mesmo nos processos, para você entender, por exemplo, o que que a máquina faz, né? Ah, o processo X é assim, entra matéria-prima entra na forma. Vou falar num processo de fabricação de PET, né? Entra aí a matéria-prima, ela esquenta até tal temperatura, e assim vai mostrando um processo. E para manutenção, a pré-forma está saindo legal no processo de, né, na primeira etapa da máquina, sim ou não? Se sim, segue para a próxima. Se não, você já vai lá verificar, abre as formas, verifica se elas estão limpas e assim vai. Ah, a pré-forma tá legal, vou para a sopradora. As garrafas estão saindo com o formato adequado? Sim ou não? Se sim, segue para o próximo passo. Se não, verificar os compressores, verificar os bicos e assim vai embora, né? Sopradores, na verdade. Bico vai ser mais na injetora lá. Então, os sopradores e vai embora. Então, é mais esse processo justamente para facilitar. Para quem é antigo, é importante que às vezes dá um branco, mas para quem é novato, ajuda demais.
que dá confiança para ele executar a atividade ali, justamente porque está escrito esse passo a passo. E tem casos até como a manutenção está evoluindo, vai chegar uma parte que pequenos trabalhos, né, mais simples, o operador vai começar a fazer. Imagina então um operador que conhece a máquina, mas não sabe muito de manutenção com essas duas ferramentas, um fluxograma, uma análise de da árvore de falhas. Meu amigo, vai embora. Você consegue replicar, aumentar a sua equipe, né? Lógico que com pessoas esforçadas, dedicadas, evitar muito problema, aumentar a confiabilidade e disponibilidade do seu equipamento muito mais. Então, uma ferramenta importante. Outra que é o diagrama de Pareto, ou o pessoal fala o famoso 80-20, né? Que 80% dos problemas, ou 80%, né, das dificuldades vem de 20% dos problemas. E isso, de fato, se vocês utilizarem esse método estatístico aí, não só na indústria, geralmente até na nossa vida, nossa casa, vale o 80-20. Então, ó, Pareto classificou os problemas em dois grupos, os muito triviais e os poucos vitais, e organizou os dados referentes a esses problemas. Então, aqui, ó, construiu o gráfico por meio de uma listagem de causas de erros ou problemas ocorridos em um determinado processo e quantificou o número dessas ocorrências. Primeiro relacionou nessas causas por meio de planos de Excel ou programas específicos e os colocou em ordem decrescente de frequência. Deste modo, o gráfico é construído por barras verticais de ordem decrescente de ocorrência, determinando a prioridade de solução das primeiras causas que apresentarem o maior número de frequência. Então aqui, ó, falha de enrolamento é o que mais ocorria, depois erro de dimensão, depois erro de lubrificação e erro de montagem. Então eram 41 ocorrências valendo 100%. E aí ele tabulou isso, ó, né? É possível ainda classificar os custos dessas causas, né? Pois nem sempre as causas mais frequentes são as mais onerosas. Então aqui ele só usou as causas em si. Então você viu, ó, e se somar essas duas aqui, vai dar 70%, né? Então você tem 70% dos seus problemas aqui, né? Só em falha de enrolamento e erro de dimensão. E aí você pode ir embora, né? Fazendo mais contas, você vai encontrar aí um princípio que 80% dos... Aqui seria 70% em dois erros, né? Mas ele conseguiria listar mais que tem erro que vai ser menos frequente. E você chega bem próximo, com 80% do problema, né? Ou 80% desses efeitos vem de 20% das causas. Então, em vez de você atacar todos os problemas de uma vez, você consegue priorizar e ver qual está te causando mais transtorno. E aí a dica que ele deixa, né? Depois de tabulado, é usar o custo. Porque, querendo ou não, quando a gente vai apresentar qualquer projeto na área de desenvolvimento, tudo mais, né? Na indústria, você tem que falar o quanto que vai trazer de retorno. Então, se você tabular isso em custo, vai até facilitar a aprovação aí de um projeto, de um desenvolvimento, de um estudo dentro do seu trabalho. E aí, justamente isso, ele tabula e vai trazer para vocês essa relação de 80-20. Esse é um princípio, né, que é o Pareto, a fórmula de análise também. Então, aqui é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, né? Que é uma estrutura em forma de espinha de peixe que estrutura informações relativas às causas de um determinado problema. O objetivo, né, nesse diagrama é chegar às causas raiz de um determinado problema, analisando a relação de causa e efeito. Porque a gente geralmente pega os efeitos, né? E aí vai linkar com a causa. Muitas vezes a gente já linka com uma e ataca ela. E muitas vezes você tem outras causas, né? Duas, três, você precisa encontrar. Por isso essa diagramação do spin de peixe. Então você seleciona o problema, depois utiliza o brainstorm. Brainstorm, trazendo a tradução literal, seria uma tempestade de ideias, né? Então é quando você está ali fazendo a discussão com os seus colegas, né? Tentando resolver, buscar soluções, está fazendo um brainstorm para a identificação das causas deste problema. Então, quanto mais pessoas, né, ainda mais qualificadas, facilita muito mais você encontrar, né, esse desvio que você quer trabalhar. É importante lembrar que essas causas são listadas separadamente através de categorias. Então, são 6 categorias e todas, que são 5, né? 5 categorias todas com M, ó.
métodos, máquinas, equipamentos, materiais ou recursos, pessoal ou mão de obra, ambiente ou setor. Então, lá, material, método, máquina, medição, mão de obra. É importante você lembrar do cabeçalho para sinalizar. E aqui está maior para vocês verem, ó. Então, vou ver por categoria. Material, tá legal? Método, né? Que é o nosso processo de medições, nossas conferências de instrumentação. Mão de obra, está qualificada, treinada a máquina, está bem ajustada, está lubrificada, está tudo ok, tudo dentro da vida útil. Então, você vai listar, né? Os problemas aqui dentro dessas áreas maiores, né? Que é, como fala? Né, dessas categorias, me fugiu a palavra, dessas categorias para facilitar você a linkar. Então, é um método também, justamente para você não ficar perdido. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou diagramar? Como que eu vou apresentar? Aqui tem outra ferramenta que é o Ishikawa, né? O espinho de peixe. Justamente qual que é o problema? Desgaste, enrolamento. Então eu venho aqui e vou lubrificando, eu vou listando, né? Então falha mecânica, falha lubrificação, medição, realmente põe o material, né? Tá fazendo a aquisição do material correto? Será que não veio um lote com defeito, né? Vou averiguar medições, a vida útil do equipamento tá rodando corretinho, tá tudo dentro, não tá indo acima da capacidade, não, e demorando muito tempo lá com o fator de serviço, né? Acima de 1. O método está ok, está adequado, a gente está operando a máquina da forma correta, né? A máquina em si está bem manutenida e tudo mais, nossa mão de obra também está executando bem montagem, manutenção e assim vai. As causas, né, relacionando aí com o efeito que é o desgaste em rolamento. Então aqui nós temos outra sim, Genilson. Oi. Não. Achei que Falei, você queria falar. Show de bola. E aqui temos o histograma, né? Então, ferramenta que possibilita identificar as características de um processo ou lote de produto, oferecendo um panorama geral do conjunto de dados, como verificação de números, processos com ações corretivas, encontrar dados e demonstrar em categorias. Então, são coletados dados em planilhas estabelecidas as classes ou categorias, o número de frequência entre os dados, para então construir o gráfico de barra, né, que é a forma de análise aí mais simples. Então, como exemplo, né, medição de dados por meio do histograma, tem-se, né, dimensões de peças ou variações de temperatura. Então, esse histograma hoje em dia seria o histórico do equipamento de intervenções, né, com o SIGEMAN. Não sei se eu já conversei com vocês sobre o SIGEMAN, é Sistema de Gerenciamento de Manutenção, que são esses programas aí que vêm para gerenciamento de manutenção mesmo. SAP tem um módulo lá dentro dele, o TOTUS tem outros aí independentes, né, que trabalham com isso, que é justamente você pegar o histórico de intervenção. Então, o histograma é justamente isso, né? Ele vai trazer exemplo. O histograma clássico possui uma curva superposta a um gráfico de barra, geralmente na vertical. Então, quanto mais próxima essa curva estiver da medida central, mais dentro da normalidade ela se apresentará. Os quadros a seguir exemplificam uma análise de vida útil de equipamentos com enfoque na frequência de falhas que ocorrem durante o processo produtivo, analisado em intervalos de horas. Então, tá aqui, ó. Vida útil, de 1.000 a 1.500 horas tem 10, de 1.500 a 2015 e assim vai. Então, ele faz, né, o gráfico aqui com a frequência de falhas de um determinado período de tempo. Essa ferramenta auxilia na identificação da causa do problema no processo por meio do formato e largura de sua distribuição e, portanto, torna-se uma ferramenta fiscais, prática e estática para estágios iniciais de análise de problema. Então, aqui você está vendo só por hora o que falhou. Pô, tá falhando muito cedo, né? Tem muitas falhas aqui entre 1.500 e 2.000. Será que é o seguinte, nossa montagem está sendo adequada? Segundo, será que a nossa operação está adequada? Está melhorando? Será que nós estamos tendo uma falha prematura na nossa vida útil? Estamos usando o material adequado? O pessoal está executando um processo e aí entra. Então, usei o histograma como base e posso vir aqui com o meu Ishikawa, né? Diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, né? Como preferirem. E vou linkando ali causa e efeito, né? Quais são? Listo todos, avalio e posso fazer o meu PDCA.
né? Que é aquele círculo lá que a gente fez, planejar uma ação, do, né, fazer, check, checar e o act atuar em cima dela. Então você vai vendo que vai linkando, né? Todas as ferramentas linkam para quê? Melhoria. E é justamente isso o nosso enfoque. Então tá aqui, né? Trouxe o gráfico, auxiliando a identificação. Ah, já vimos isso. Aqui um gráfico de dispersão. Então, né, o gráfico representa a relação de causa e efeito entre duas situações variáveis. Então, é indicado para verificação da influência de uma determinada variável, variável de entrada e o efeito, variável de saída. Então, essa ferramenta pode ser aplicada tanto na fase de análise do problema quanto na fase do teste de hipóteses. Para aprimorar a análise de dispersão, pode-se utilizar a técnica de correlação. A relação pode ser linear ou seguir outra relação matemática. No quadrado a seguir, observe um exemplo de planilha para o gráfico de dispersão, evidenciando o aumento da disponibilidade de horas máquina em resposta ao investimento em treinamento. Exatamente isso, tem duas variáveis, disponibilidade e treinamento. Quanto mais ele investia em treinamento, né, mais disponível a máquina. Não isso. Quando ele investiu 7 mil, ele teve 500. Mas ele teve um bom retorno aqui, ó, no dia 10 de junho. Julho, acho que era para ser, investiu 2 mil e foi para 420 horas de disponibilidade. Então, ele vai fazendo essa correlação e vendo, né? Então, qual foi o treinamento dia 10 de julho? Ah, cada treinamento desse que a gente investiu foi aumentando. Exatamente, pode ser, pô, vi aqui que eu investi mais 2 mil no dia 10 de julho, onde é que eu vim investindo, né? Todo dia 10. Dia de julho eu investi mais 2 mil, mas a disponibilidade caiu. Em junho também, o que que aconteceu? Aí vai ver a máquina dele rodou mais rápido, tinha que trabalhar mais, né? Aumentar a velocidade dela. Ah, preciso produzir mais, vou quebrar recorde. Hoje eu quero quebrar o recorde de produção, né? E geralmente recorde de produção é legal e ganha prêmio, mas o cara da manutenção sabe que ele vai ter que pagar um preço pela máquina rodar tão forte, no nível tão rápido. Todo, vai ter um preço a ser pago depois, né? Então pode afetar isso aqui. Então são N variáveis e aqui ele vai listando, né? Diminuiu o investimento em treinamento, caiu a disponibilidade, aumentou o investimento, teve um coffee break no treinamento, né? Coffee break primeiro foi pão com presunto e mussarela. Coffee break aqui já foi um salgadinho lá da padaria mais legal da cidade. Motivou o pessoal da manutenção, né? E assim vai. Então, traz uma correlação entre as variáveis, justamente para listar, não, para linkar, né? Fazer essa relação entre as duas e trazer para a gente analisar variáveis, porque muitas vezes a gente no começo acha que uma atividade X vai resolver e quando faz uma análise dessa, né, dispersão, a gente vê que não é ela em si que vai trazer esse retorno todo e talvez tenha outra hipótese, né, que seja melhor. Então aqui um gráfico de controle, né, carta de controle, que é um gráfico de acompanhamento com uma linha superior e inferior em cada lado, né, da linha média do processo, todas estaticamente determinadas. Então aqui, ó, dois tipos de carta, por variável, né, grandezas quantificáveis, pode ser massa, resistência à compressão e assim vai, ou, né, carta de controle de atributo, peça aprovada ou reprovada, o número de peças. Então ele faz o limiar, né, o superior e o inferior, o range dele. E aí você vai listando ali o número de falhas e tudo mais para ver se está dentro. Se saiu, pô, tá fora do meu parâmetro, né? Então, hoje em dia, para essa carta de controle, tá tudo muito automatizado, muito digital. Mas se fosse feito à mão, né? Aqui traz a média de falha, mínimo e máximo, e o número de falhas que aconteceram. Então, teve dia aqui, né? Nenhum dia passou. Teve um dia que tocou 45. O que aconteceu nesse dia 7 aqui? Então, você tem um ponto aí para fazer a análise. E a aplicação, né? Eu acabei já falando aqui durante a nossa, vamos falar, nossa web aula, mas é um método ordenado que utiliza em cada uma de suas etapas as ferramentas descritas anteriormente para identificar um problema, suas características, causas, planejamento da ação, da correção dessas causas, bem como a verificação da eficácia da execução dessas ações e padronização desse conjunto de ações. E aqui é treino, né? Quanto mais você vai desenvolvendo esse método de análise aí para solução de falhas,
mais craque você vai ficando. Então, lembrar que o MASP segue a mesma ideologia do PDCA e busca também a redução de custos e maximização dos resultados. Então, eles são juntos. Acaba que o MASP ele vem um pouquinho mais mastigado, né, para a gente. É como se fosse, como o Genilson disse, um PDCA passo a passo, né, o MASP. Então, a análise, né, do problema já selecionado para estudo proporcionará o acúmulo de relevantes informações a serem observadas em cada etapa e é necessário revisar todos os sintomas, né, identificados por meio das ferramentas da qualidade, né, como o diagrama de Chikawa, que é o SPIN de peixe, e as listas de verificação, que é o checklist que eu estava falando para vocês. Então, vai fazendo um checklist, vai anotando, né, vai criando um registro para quando você precisar, porque querendo ou não, nossa cabeça, informação de uma semana atrás, ou quando vai fazer um MASP desse, né, você tem informações de anos, você não vai lembrar de tudo. Então é importante, muito importante fazer essa anotação. Então, a partir das ferramentas, poderão ser evidenciados fatos e as relações de causa e efeito na tentativa de solucionar o problema e conduzir para o caminho correto, evitando erros desnecessários. Então, vamos aqui, ó. Então, etapa 1, identifica o problema, reconhece a importância, utiliza a lista de verificação e faz o brainstorm. Etapa 2. Observe e investiga as características relacionadas ao problema de maneira ampla e com diferentes pontos de vista, utilizando também listas de verificação e brainstorm, por exemplo. E aqui você traz todo mundo, né? Geralmente tem a briga da manutenção com a operação. Nessa hora aqui, meu amigo, você quer resolver o problema. Então, o seu foco-alvo é o problema. Às vezes você tem, pô, o cara da operação enche meu saco aqui todo dia. Traz ele para esse brainstorm, porque ele pode ter a solução que você não imaginou na hora. Então, aqui é importante, todas as ideias são válidas, né? Então, não descarte assim, ah, não gostei dessa, já vou descartar. Não, anota, porque pode ser que ela seja ideal e naquele momento você não teve a visão. Etapa 3, identifica e analisa, né, as causas fundamentais utilizando lista de verificação, brainstorm, 5W2H, diagrama de causa e efeito. Etapa 4, estabelece o plano de ação a fim de eliminar, né, bloquear as causas fundamentais, e com o 5W2H ou lista de verificação, que é o 5W2H, né, vai falar quem, quando, onde, como, por quê, quanto custa, né, isso, e a lista de verificação é essa etapa, passo a passo, para execução. Na 5, né, executa essa ação utilizando nessa lista. Na 6, verifica se realmente foi efetivo, você vai fazer o check, né, ver se tá ok, tá legal, realmente consegui atingir o que eu tinha planejado. E sim, padroniza, né? Igual a gente falou, coloca lá na sua lista de atividades, no seu plano de manutenção, e depois conclui e faz, né, esse ajuste, faz um histórico e anota realmente para validar o seu processo, para mostrar que você atingiu o seu resultado. E no futuro, se alguém quiser questionar, vamos dizer o seguinte: ah, não quero mais fazer essa manutenção, não, que o Juliano aqui desenvolveu um MASP, né, para a gente fazer isso. Não quero fazer mais não. Qual que é a importância disso? Está me custando X. Aí você tem isso documentado aí, entrega, a pessoa vai ler e vai ver que esse X que ela está gastando no momento está gerando 25X num período de 3 meses. Então ela não vai ter coragem de tirar essa atividade, entendeu? Então, muito importante aí ter isso documentado também. A existência desses passos, dessas ferramentas utilizadas em cada etapa é o que caracteriza o MASP e difere de outros métodos, né, até mesmo do PDCA. Então, é o que torna mais completo e estruturado para solucionar problemas complexos de uma empresa ou setor, como na manutenção de sistemas mecânicos. Certo, senhores? Alguma dúvida aí com relação ao MASP, essas outras ferramentas que estão dentro dele aí para a gente trabalhar? Não, é isso aí. A gente tem que se adequar com as coisas novas que vêm, né? Não é só a experiência que vai contar. Exatamente. Que querendo ou não, por exemplo, ah, você sabe resolver todos os problemas da sua planta, legal. Mas se você conseguir evitar que eles ocorram, meu amigo, você pode ter certeza que você vai ser muito mais valorizado e vai ter um retorno financeiro, um provento, né, bacana aí no final. Então é isso que vai fazendo a gente escalar, né, mais e mais. É o retorno que a gente traz e pode ter certeza. A questão como fala, da gestão de ativo vai vir forte. Não vou dizer para você que é agosto, que é setembro, mas eu sei que isso aí vai entrar forte porque tem muito ganho, né? É algo que na Europa já vem da PAS 55, tem a ISO agora 55.000, que é bastante nova,
né, que é a padronização também internacional, e vai chegar para a gente NBR, né? O pessoal já está desenvolvendo e vai vir a calhar muito com a área de manutenção. Gestão de ativo vai bater em manutenção muito forte, não bater para cair, mas bater para levantar e mostrar a importância que a manutenção tem dentro das plantas, né? Acaba que a gente Mas passa como fantasma, na hora que o cara vê realmente a bufunfa que a manutenção gera, né? Que é geralmente é, manter o ativo funcionando, disponível e confiável, aí sim vai valorizar ainda mais a nossa área. Pelo menos a minha expectativa, né? Tô falando como alguém então, está enxergando. para isso, Isso, isso. para isso é preciso que no Brasil valorize mais a programação, a verificação, o planejamento, antes de executar. Porque eles querem colocar o telhado da casa antes de construir o alicerce. Aí complica, Normal, né? entendeu? Complica pra caramba. Rapaz, Mas é assim. exatamente isso. Mas isso é mudança de cultura, né? E quando as Isso. pessoas realmente verem, porque o que que atrapalha a manutenção muitas vezes é passar quase como um fantasma. Só é visto quando tá dando problema. Quando tá funcionando bem, o pessoal não vê, né? Manutenção só Exatamente. serve para tomar bronca. Mas agora com a gestão de ativos, você vai É, conseguir. Sim, Juliano? a questão das empresas, elas veem a manutenção como um fardo, né? Como um gasto. Essa é a Vou, cultura das empresas, né? O setor de vou te falar. manutenção é um gasto, né? Vou te falar aqui que eu ouvi essa semana, Juliano. Manutenção é um mal necessário. E na verdade não é um mal necessário. Traz retorno para a empresa. Se bem aplicada, traz mais retorno ainda. Só que o problema é a gente conseguir quantificar para as pessoas. E essa gestão de ativos, esse MASP, tudo que está vindo aí, vai realmente trazer essa benesse de quantificar, mostrar realmente em valor, né, que é a linguagem que os gestores, né, diretor vão entender e isso vai abrir caminhos aí, vai abrir porta. E realmente quem estiver preparado, conseguir fazer essas análises aí, vai andar na frente. É por isso mesmo que, como o Juliano falou, eles veem como um custo. Realmente é, mas só que é um custo que eles não se programam. Se o equipamento estiver rodando com as horas vencidas, ele não vai mudar, porque está dando certo. Ele só vai mudar quando parar de vez. Exatamente. Muitas vezes, se ele investisse na manutenção preditiva ali, ele conseguiria ter um retorno adequado, mas na cabeça dele não funciona. Aí na hora que para, aí ele fala, pô, se eu tivesse feito aquilo que tal pessoa Ninguém viu, falou, eu teria ninguém viu resolvido isso, antes. deixou parar, porque não se programou, mas na verdade ele não autorizou, né? Deixasse. Mas eu creio que vai ter uma mudança de cultura também com relação a isso, Genilson, Juliano. Vai ter uma mudança de cultura forte aí quando implementar ainda mais essa gestão de ativo, ficar mais forte, né? Eu sei que já tem nas multinacionais, mas assim, não são todas, são poucas ainda que tem essa parte de gestão, justamente para fazer essa implementação, essa melhoria, esse desenvolvimento do pessoal da manutenção. É isso mesmo. Fechado? Fechado. Fechado. Senhores, então quero agradecer a presença de cada um aí. Estou feliz aí com a volta, né, de vocês ao vivo. O Juliano já estava comigo aqui nas últimas aí, o Genilson está de volta também. Bom demais quando a gente consegue trocar essa figurinha aqui, fazer esse brainstorm, né, que a gente acabou de ver aqui. Fazer essa troca de ideia realmente é de grande valia. Todos os senhores, né, fiquem com Isso Deus, aí. boa semana, bons estudos, né? Até a nossa próxima Fique aula. com Deus. É. É isso aí. Já parou de Só prolonga o gravar? nosso prazo lá para as atividades lá, que tá. Tamo feio na foto aqui. Combinado. Eu joguei para uma depois do presencial. Eu vou dar uma olhada lá e estico elas. Já parou de Beleza. gravar? Fechado ainda não. Com Enquanto você parar de gravar, Deus. eu vou conversar com você. Até mais.